Olá, gente. Eu me chamo Stephanie Rodrigues Pereira. Eu sou aluna da Faculdade Guilherme Guimba no curso de Direito, quarto ano A. E eu estou gravando esse vídeo para nós nos aprofundarmos um pouco mais no nosso Código de Processo Civil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Ele começa a ser tratado lá no artigo 976 do nosso Código de Processo Civil. E necessariamente precisam se ter três coisas, na verdade. As demandas repetitivas e algum risco à isonomia ou à segurança jurídica. Demandas repetitivas. Assim como na nossa rotina, diariamente, algumas coisas se repetem. Nós acordamos no mesmo horário, pegamos trânsito no mesmo horário, almoçamos no mesmo horário. Isso se repete diariamente. Assim também os processos são chegados repetitivamente sobre a mesma matéria de direito aos tribunais, ao Poder Judiciário em si. Então, isso são as demandas repetitivas. Risco à isonomia ou segurança jurídica. Vamos pensar da seguinte forma. Eu e você estamos fazendo, entramos com ações diferentes, mas versando sobre o mesmo direito. E aí eu caio em uma determinada vara civil e você cai em outra. E nós temos decisões diferentes. Isso não é justo, ok? O correto é que nós estamos versando sobre o mesmo direito, aqui nós não discutimos matéria de fato, mas sim de direito. Eu e você deveríamos ter o mesmo tipo de decisão, favorável ou desfavorável. Então, esse incidente ele vem exatamente para isso. Ele vai pegar todos os casos que estão atualmente sendo julgados ou que serão posteriores a esse incidente e ele vai julgar a matéria de direito da mesma forma. Isso acaba acontecendo em muitos casos da Previdência Social. Então, há muitas pessoas entrando com ações no mesmo sentido, pedindo que seja julgado o mesmo direito, a mesma matéria de direito, certo? Lá no nosso artigo 986 do Código de Processo Civil, ele diz que a revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados lá do artigo 977, inciso 3º. Por que de ofício? Hoje nossos processos são todos eletrônicos, mas você imagina, só para nós conseguirmos visualizar, que um juízo tem uma pilha dessa altura de processos. Que ele começa a notar que a maior parte, ou grande parte desses processos, estão versando sobre o mesmo direito. Então, de ofício, sem requerimento das partes, ele vai passar essa situação ao presidente do tribunal, para que seja julgado da mesma forma, certo? Além do juízo que pode fazer isso de ofício, nós também temos os legitimados, que são o Ministério Público e a Defensoria Pública. Eles estão previstos lá no artigo 977, inciso 3º. Tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, por meio de petição, assim precisa ser feita a petição, pode endereçar ao presidente do tribunal repassando essa situação. A Stephanie ingressou com uma ação, foi julgada de uma forma, outra pessoa ingressou com outra ação, foi julgada de uma forma diferente, versando sobre o mesmo direito. Isso não pode acontecer. Então, se pede que o presidente do tribunal faça uma análise desses casos e defina como deve ser julgado a matéria de direito nesse sentido, certo? Lá no nosso artigo 987, vai falar que, do julgamento do mérito do incidente, caberá recurso extraordinário e recurso especial, conforme o caso. Lembrando, julgamento do mérito cabe esses recursos. Agora, no ano de 2019, em dezembro, para ser mais específica, o STF julgou que houve a decisão que, quando não for julgado o mérito desse incidente, não cabe recurso. Por que esse entendimento chegou até esse momento? Porque quando se julga o mérito, ele está se julgando a matéria de direito. Não teve o mérito ainda, entende-se que não houve qualquer tipo de matéria de direito julgado e não cabe nenhum tipo de recurso. Aqui nós estamos entendendo que foi julgado o mérito e cabe recurso especial e extraordinário. Perfeito. Quando que eu vou usar cada recurso? Quando precisar de alguma matéria, eu faço um macetezinho que acaba sendo um pouco mais fácil de se gravar. Tudo que é federal é extraordinário e a justiça é legal. Então, quando eu estou falando do STF, nosso Supremo Tribunal de Justiça, caberá recurso extraordinário. Se eu estou falando do STJ, Supremo Tribunal Federal, cabe recurso especial, certo? Novamente, o IRDR, ele não é um recurso, mas sim um incidente, certo? Vai caber recurso lá da decisão que for finalizado o IRDR, mas ele em si não é um recurso. Ainda nesse mesmo artigo, lá no parágrafo 1º, ele fala que
O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Outro adendo aqui. O recurso ele vai ter efeito suspensivo, perfeito. O IRDR acaba ficando parado, as ações ficam paradas. Mas as ações que possuem algum tipo de pedido de urgência, elas não ficarão suspensas, certo? Elas vão continuar em trâmite. Então, vai ficar assim suspenso o recurso, ele tem efeito suspensivo, desculpa. Então, lá os processos derivados desse recurso vão ficar suspensos até que seja decidida essa situação. No parágrafo 2º, se fala que, apreciado o mérito do recurso, estamos falando em mérito agora, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, lembra? Recurso extraordinário, STF, recurso especial, STJ. Será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. Ou seja, nós estamos aqui com uma demanda que ainda não foi julgada. Nós temos uma demanda que daqui a 1, 2, 5 anos vai ser ingressada também no Poder Judiciário. Então, além disso ser público, isso vai ser lá publicado pelo CNJ, todas as decisões que vierem a partir de hoje foi julgado o IRDR, a partir de hoje, essa decisão vai valer para todos os processos. Tanto os que estão em trâmite, como aqueles que vão vir posteriormente a isso, certo? E assim, nós finalizamos um pouco mais nossas tratativas sobre o IRDR. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E qualquer dúvida, pode botar aqui nos comentários que a gente volta a discutir. Muito obrigada!